Eu vou trazer aqui algumas situações que podem ser extremamente interessantes quando for utilizar, principalmente em relação aí à questão de cálculos que envolvem percentuais. Nós temos aqui então, aqui a nossa calculadora. Eu vou fazer uma limpeza aqui. Eu posso mudar o número dessas casas aqui, fazendo essa operação aqui, né? Essa operação aqui, por exemplo, assim. Ou para 3 casas, eu posso colocar 7, 8 casas, por exemplo, né? Ou pode colocar 2 casas, que é normalmente o que nós utilizamos, né? Aqui acontece o seguinte, né? Se nós colocarmos aqui, por exemplo, 1.254, 1.545 reais, por exemplo, né? 1.545. Esse formato aqui, ponto e vírgula, está de acordo com a nossa notação, a forma que nós utilizamos aqui no Brasil, né? Se quiser alterar essa configuração, nesse caso de versões emuladas, né? Se nós fizermos esse daqui, ó, né? Ele vai mudando ali, ó, né? Então, aqui 2 toques muda de vírgula para ponto e um toque muda de ponto para vírgula, né? Então aqui 1.545. Então quando nós vamos expressar valores em dólares, por exemplo, né? Nós utilizamos esse formato aqui. E quando formos utilizar em real, por exemplo, né? A gente utiliza nesse formato aqui. Na versão física, desliga, né? Na versão emulada ela não desliga, né? Não há possibilidade de fazer o desligamento. Na versão física, né? Aciona esse ponto, né? Com a calculadora desligada e depois liga ele simultaneamente, né? Eu tenho 2 ou 3 calculadoras aqui comigo, né? Mas essa função acaba não conseguindo, eu acabo não conseguindo fazer funcionar, digamos assim. Tá certo, né? Mas isso não é algo muito relevante assim no aspecto, digamos, da calculadora em si. Muito bem, então vamos lá ao que nos interessa efetivamente. Vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, 200 reais e eu quero saber, por exemplo, 15% desses 200 reais. 200 reais, eu entro com ele, né? Eu quero saber 15%. 15%, né? 15% dá 30. Se eu quiser saber 40%, por exemplo, daqueles 30 vai dar 12. Então sempre o último número é que acaba ficando aí, 12, né? Se eu quiser saber 10%, vai dar 1,2, né? É isso? 1,2. E assim por diante. E sempre que formos utilizar, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho lá R$1.500, por exemplo, R$1.500, e eu preciso pagar uma comissão de 10% sobre esse valor, digamos assim. 10%, né? 10% dá 150. Eu quero saber quanto vai ficar livre para mim, quanto vai ficar líquido para mim. 150 menos dá 1.350. Né? Então, de novo lá. Então eu tenho, digamos, vamos colocar um número bem mais complexo aqui, né? Então, colocar aqui, vamos imaginar que eu tenha R$1.254,50 ou 12.545. Eu preciso pagar uma comissão, por exemplo, né, de 8,5%, 8,5%. Vai dar 1.066,33, né? Quero saber quanto vai dar líquido de 11.478, né? Ou então o inverso, né? Por exemplo, eu tenho lá R$1.200, por exemplo, né? Vamos lá, R$1.200, por exemplo, tá certo, né? Por receber 9,5% a mais, por exemplo, 9,5% mais. Se eu colocar mais aqui, vou receber R$1.314, tá? Então, essa tecla, né, de percentual serve para esse tipo de finalidade. Muito bem. E aí, eu posso trabalhar de uma outra forma. Quando a gente tem aqui esse delta aqui, né, esse delta é a variação. Né? Delta é variação, sempre estou dizendo em termos de variação. Por exemplo, eu tenho lá um valor de R$1.200, por exemplo, né? Eu tenho R$1.200 e você tem 1.350. Vamos ver quantos por cento você tem a mais que eu. Você tem 1.350. 1.350. Eu quero saber quanto você tem 12,5% a mais. Vamos fazer de novo essa conta aí. Vamos imaginar que eu tenha
R$200, certo? Né? Até um número redondo aqui. E você tem R$220, vai dar 10% a mais, não é isso? 220 aqui, deu 10% a mais. Então, é a mesma coisa que se nós eventualmente fizermos, né, R$200 que eu tenho, né, você tem 10% a mais que eu, então 10% e mais aqui. Dá o 220, né? A gente consegue, então, calcular. É lógico que estamos trabalhando com um número muito tranquilo para calcularmos aqui. Vamos imaginar 2.365,80, por exemplo. Né? Esse é o valor que eu tenho, digamos assim. E você tem lá 2.550,47, por exemplo. Né? Opa, deixa eu limpar aqui. 2... Essas versões emuladas nem sempre 47, por exemplo, né? Você tem 40, aí ó, essa versão emulada aqui é meio complicada aqui. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho 200 e você tem 197,50, por exemplo. 197,50. Você tem 1,25 a menos que eu, certo? Né? Por cento. Muito bem, e eu posso também fazer um outro tipo de cálculo. Por exemplo, o seguinte, vamos imaginar que eu queira, digamos assim, olha, vamos imaginar que eu tenho 100, você tem 200 e o teu irmão tem 300. Quero saber quantos por cento é a sua parte. 200, é isso que você tem, e eu vou calcular aqui. Você tem 33,33%. Eu quero saber quantos por cento é a minha parte, tá certo? 100. Opa, agora já não dá mais, né? Então 100, 200 e 300 são 600, né? É isso? 600. Eu tenho 100. Qual que é a minha parte? A minha parte é 16,67%. E o seu irmão, que tem 300 em 600, tá certo? Né? 100, 200 e 300. Então 600 aqui. 300, que é do teu irmão, ele tem 50%. Dá para utilizar essas teclas aqui para esse tipo de cálculos. Ok, pessoal? Então, esse é mais um pequeno menu aqui dos recursos, né, que a calculadora HP12C nos traz, possibilita aí trabalhar com essas questões aí de percentuais. Tá ok? Tá? Por hora era isso que eu tinha a trazer para vocês aí, tá? Muito obrigado. Curtam, comentem e compartilhem meus vídeos, dessa forma que eu conseguirei manter-me animado ou provocado para continuar com outras e outras gravações aí, dividindo com vocês aí. Abraço para todos vocês, muito obrigado.